Olá, você está no canal William Souza. Nosso objetivo é anunciar a maravilhosa graça do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, ative todas as notificações e nos ajude a levar o Evangelho o mais longe possível. E se ao final você se sentir edificado, curta e compartilhe com seus amigos. Livro Atreva-se a Crer, de Smith Wigglesworth, capítulo 2, Somente pela Fé. A fé é o caminho para os tesouros espirituais de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus capítulo 11, versículos 3 ao 11. Eu creio que existe apenas um caminho para todos os tesouros de Deus, e que este é o caminho da fé. Pela fé, e somente pela fé, nós temos realmente acesso ao conhecimento dos atributos divinos. Nos tornamos participantes das bênçãos e compartilhamos as glórias do nosso Senhor, que ascendeu aos céus. Todas as suas promessas são sim e amém para os que creem. Deus deseja que nos acheguemos a Ele à sua maneira, através da porta aberta da graça. Um caminho foi aberto. É um lindo caminho e todos os seus santos podem ir por ele e encontrar descanso. Eu considero fracasso tudo que não estiver edificado sobre a rocha. Cristo Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho da fé é o caminho de Cristo, recebendo-o na sua plenitude e andando com ele, recebendo a sua vida. Somos preenchidos, movemos-nos e somos transformados e levados a um lugar no qual existe sempre um amém em nossos corações para a vontade de Deus. Zacarias e Isabel seguramente desejavam um filho, mas mesmo quando o anjo apareceu e contou a Zacarias que ele teria um filho, esse servo do Altíssimo ficou cheio de incredulidade. Então o anjo disse: Todavia ficarás mudo, porquanto não creste nas minhas palavras. Lucas, capítulo 1, versículo 20, parte B. Porém Maria, quando lhe apareceu o anjo, exclamou: Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38, parte B. Foi o amém dela à vontade de Deus. E Deus deseja um amém em nossa vida, um amém interior, que se move poderosamente. Um amém inspirado por Deus, o qual garanta: é assim porque Deus falou. Não pode ser de outra maneira.
é impossível ser de outro jeito. Há dois tipos de fé, a natural e a sobrenatural. A segunda é dom de Deus. Em Atos capítulo 26, Paulo revelou ao rei Agripa o que o Senhor lhe disse quando o chamou. Jesus disse-lhe, para lhe abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Atos 26, versículo 18. Esta é a fé de Paulo? Não, é a fé que o Espírito Santo lhe concedeu. É a que ele nos dá a nós quando o pedimos. Quero expor a diferença entre a nossa fé e a fé que vem de Jesus. A nossa chega ao fim. A maioria que usou essa fé chegou a dizer: Senhor, não posso continuar. Usei toda a fé que tenho e agora preciso esperar. Eu me lembro de ter visitado alguns doentes. Fui levado a uma casa em que havia uma jovem deitada na cama. Tratava-se de um caso desesperador. Ela não raciocinava. Muitas manifestações que ocorreram lá eram satânicas. Eu sabia disso. A moça era linda, o marido também bem jovem. Entrou com o bebê e se inclinou para beijar a esposa. No momento em que o fez, ela se atirou para o outro lado, exatamente como faria um lunático. Aquilo foi doloroso. Então, ele olhou para o neném e apertou os lábios do pequeno na face da mãe. Novamente, outra coisa violenta aconteceu. Eu perguntei à pessoa que estava tomando conta da mulher: vocês têm alguém para ajudar? Disseram: nós já tivemos de tudo. Então indaguei: mas vocês tiveram ajuda espiritual? O marido se irritou e disse: ajuda? Você acha que nós acreditaríamos em Deus depois de 7 semanas sem dormir nessa loucura? Então, cheio de fé, comecei a adentrar nas regiões celestiais. E logo eu estava fora daquela casa, porque nunca vi um homem que orasse preso à terra e conseguisse algo de Deus. Para conseguir a resposta dele, você terá de se ver orando no céu, porque tudo está lá. Se você estiver vivendo na dimensão terrestre e esperando coisas celestiais, elas nunca virão. Então exigi: saia dela em o nome de Jesus. A jovem se virou, adormeceu e despertou depois de 14 horas, lúcida e curada. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43, lemos sobre o corpo: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Parece-me que o Senhor deseja que conheçamos um pouco desse poder agora e deseja conservar-nos neste poder, de modo que não sejamos semeados em fraqueza. Há uma coisa que Deus me deu na minha juventude: o prazer pela minha Bíblia. Posso dizer diante de Deus que nunca li um livro sem ser a minha Bíblia. Portanto, nada sei sobre livros. Parece-me melhor usar o livro dos livros como alimento para a nossa alma, para o fortalecimento da nossa fé e edificação do nosso caráter em Deus. De tal maneira que em todo o tempo estejamos sendo modificados e ajustados a fim de andarmos com Deus. Também em Hebreus 11:6, observamos que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus tem algo melhor para hoje. Venha viver a plenitude da fé, do poder, da vida e da vitória que Ele deseja dar-lhe, à medida que você se esquece do passado e se esforça pelo prêmio da sua soberana vocação em Cristo Jesus.